Madre Maria Teresa de Calcutá foi uma das pessoas mais eminentes e famosas por ter organizado eventos e associações para apoiar e ajudar as pessoas mais necessitadas em todo o mundo. Líder e fundadora de Missionários da Caridade, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 por seu histórico de ajuda e serviço ao próximo. Desde muito jovem, ela sempre demonstrou um interesse fenomenal em pertencer a grupos religiosos que ajudam os necessitados. Ele também mostrou interesse em grupos de jesuítas em Bengala, uma cidade indiana onde centenas de pessoas se aglomeraram para apoiar famílias pobres com ofertas e presentes. Ela foi criada em uma família rica. Seu pai era uma pessoa ligada a questões políticas e faleceu quando a pequena Maria tinha apenas 9 anos. Devido a essa perda, ela foi deixada sob os cuidados de sua mãe, que a instruiu nos valores católicos. Ainda no ensino fundamental, interessou-se pelas atividades da comunidade religiosa, como o coro de sua igreja e grupos religiosos que pregavam ensinamentos religiosos. Quando ele tinha 18 anos, ele ficou comovido com as histórias que ouviu de pessoas que viajaram para a Índia para organizar missões de caridade. Por causa disso, ele decidiu deixar sua cidade natal e viajou para a Irlanda para fazer parte de uma importante congregação. Como seu objetivo era ser missionária na Índia, ela estudou cursos católicos lá e escolheu o nome de Teresa para professar sua religião. Eminentes associações. Apoiar. Recebeu ajuda, pertencer, mostrou, centenas, aglomerarão, presentes, faleceu, deixada, igreja, pregavam, ficou, missões, caridade, viajou, objetivo, escolheu, Madre Maria Teresa de Calcutá foi uma das pessoas mais eminentes e famosas por ter organizado eventos e associações para apoiar e ajudar as pessoas mais necessitadas em todo o mundo. Líder e fundadora de Missionários da Caridade, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 por seu histórico de ajuda e serviço ao próximo. Desde muito jovem, ela sempre demonstrou um interesse fenomenal em pertencer a grupos religiosos que ajudam os necessitados. Ele também mostrou interesse em grupos de jesuítas em Bengala, uma cidade indiana onde centenas de pessoas se aglomeraram para apoiar famílias pobres com ofertas e presentes. Ela foi criada em uma família rica. Seu pai era uma pessoa ligada a questões políticas e faleceu quando a pequena Maria tinha apenas 9 anos. Devido a essa perda, ela foi deixada sob os cuidados de sua mãe, que a instruiu nos valores católicos. Ainda no ensino fundamental,
Interessou-se pelas atividades da comunidade religiosa, como o coro de sua igreja e grupos religiosos que pregavam ensinamentos religiosos. Quando ele tinha 18 anos, ele ficou comovido com as histórias que ouviu de pessoas que viajaram para a Índia para organizar missões de caridade. Por causa disso, ele decidiu deixar sua cidade natal e viajou para a Irlanda para fazer parte de uma importante congregação. Como seu objetivo era ser missionária na Índia, ela estudou cursos católicos lá e escolheu o nome de Teresa para professar sua religião. Quão longe Maria Teresa viajou para fazer parte de uma importante congregação. Maria Teresa viajou para a Irlanda para fazer parte de uma importante congregação. Quando terminou esses estudos, mudou-se para a cidade de Calcutá, onde por mais de 20 anos trabalhou como professora, ensinando valores e tradições católicas a alunos famintos por conhecimento. No entanto, ela pediu permissão à Igreja Romana para se envolver em atividades em prol dos pobres enquanto estudava enfermagem. Foi nessa época que abriu seu primeiro centro de acolhimento para crianças e deu início a uma etapa na qual afirmava: "Quero levar o amor de Deus aos mais pobres dos pobres, quero mostrar a eles que Deus ama o mundo e que os ama." Depois que a Índia alcançou sua independência, ele se dedicou a mais empregos ajudando os mais pobres, viajando para áreas remotas do país onde viviam pessoas que haviam sido esquecidas pelo governo do país e que precisavam de recursos para seguir em frente. Depois de fundar sua congregação principal, ele se dedicou inteiramente ao serviço de caridade. Ele abriu centros em diferentes partes do globo com o objetivo de ajudar qualquer pessoa que precise de apoio, independentemente da religião ou crença da pessoa. Ela fez isso porque, para ela e seus seguidores, não eram os pensamentos dos mais necessitados que importavam, mas sim a necessidade que eles sofreram. Ela disse que além da carência material existe o desprezo que essas pessoas sofrem pela sociedade. Segundo ela, esse é um castigo mais cruel do que a pobreza. É por essas ideias que ela foi eleita representante na Conferência Mundial das Nações Unidas durante o Ano Internacional das Mulheres. Anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por toda a sua carreira e esforço investido. Trabalhou ensinando famintos, conhecimento, enfermagem, acolhimento. Etapa. Afirmava: levar pobres. Alcançou empregos. Viviam esquecidas. Congregação. Inteiramente. Qualquer. Independentemente. Seguidores. Pensamentos. Sofreram. Desprezo. Castigo. Pobreza.
Eleita. Recebeu. Carreira. Quando terminou esses estudos, mudou-se para a cidade de Calcutá, onde por mais de 20 anos trabalhou como professora, ensinando valores e tradições católicas a alunos famintos por conhecimento. No entanto, ela pediu permissão à Igreja Romana para se envolver em atividades em prol dos pobres enquanto estudava enfermagem. Foi nessa época que abriu seu primeiro centro de acolhimento para crianças e deu início a uma etapa na qual afirmava: quero levar o amor de Deus aos mais pobres dos pobres, quero mostrar a eles que Deus ama o mundo e que os ama. Depois que a Índia alcançou sua independência, ele se dedicou a mais empregos ajudando os mais pobres, viajando para áreas remotas do país onde viviam pessoas que haviam sido esquecidas pelo governo do país e que precisavam de recursos para seguir em frente. Depois de fundar sua congregação principal, ele se dedicou inteiramente ao serviço de caridade. Ele abriu centros em diferentes partes do globo com o objetivo de ajudar qualquer pessoa que precise de apoio, independentemente da religião ou crença da pessoa. Ela fez isso porque, para ela e seus seguidores, não eram os pensamentos dos mais necessitados que importavam, mas sim a necessidade que eles sofreram. Ela disse que além da carência material existe o desprezo que essas pessoas sofrem pela sociedade. Segundo ela, esse é um castigo mais cruel do que a pobreza. É por essas ideias que ela foi eleita representante na Conferência Mundial das Nações Unidas durante o Ano Internacional das Mulheres. Anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por toda a sua carreira e esforço investido. Segundo Maria Teresa, que castigo foi mais cruel do que a pobreza? Segundo Maria Teresa, o desprezo que as pessoas sofrem na sociedade é um castigo mais cruel do que a pobreza. Pela fama e prestígio que conquistou, foi enviada para resolver um conflito com o Líbano, pois as coisas estavam ficando sérias e era necessária uma pessoa para atuar como mediadora. Seus últimos anos de vida seriam passados com mais eventos como este, em que viajou a países em conflito para garantir a paz. Devido a essas viagens constantes, sua saúde piorou e quando ele estava visitando o Papa João Paulo II, ele sofreu um ataque cardíaco que iria enfraquecer ainda mais sua saúde. Ele finalmente faleceu em 5 de setembro de 1997, após ter dedicado uma vida inteira à caridade e à proteção de pessoas necessitadas. Maria Teresa de Calcutá é um exemplo para jovens e idosos, um modelo de pessoa empenhada em ajudar os outros e que nos faz acreditar que ainda há razões para acreditar na humanidade. Prestígio. Conquistou. Ficando. Mediadora. Viajou. Viagens.
piorou, sofreu, enfraquecer, faleceu, caridade, idosos, empenhada, razões. Pela fama e prestígio que conquistou, foi enviada para resolver um conflito com o Líbano, pois as coisas estavam ficando sérias e era necessária uma pessoa para atuar como mediadora. Seus últimos anos de vida seriam passados com mais eventos como este, em que viajou a países em conflito para garantir a paz. Devido a essas viagens constantes, sua saúde piorou e quando ele estava visitando o Papa João Paulo II, ele sofreu um ataque cardíaco que iria enfraquecer ainda mais sua saúde. Ele finalmente faleceu em 5 de setembro de 1997, após ter dedicado uma vida inteira à caridade e à proteção de pessoas necessitadas. Maria Teresa de Calcutá é um exemplo para jovens e idosos, um modelo de pessoa empenhada em ajudar os outros e que nos faz acreditar que ainda há razões para acreditar na humanidade. O que aconteceu a Maria Teresa durante uma visita ao Papa João Paulo II? Maria Teresa sofreu um ataque cardíaco durante uma visita ao Papa João Paulo II.